Oração por milagres, em busca de esperança e fé. A cidade respirava incerteza e a chuva despencava como um choro desesperado de nuvens atormentadas. Lucas, um jovem assistente social, atravessava as ruas estreitas, cada passo ressoando como um lamento. As calçadas estavam encharcadas, refletindo o cinza sombrio que envolvia sua alma. Tropeçou em memórias amargas de um passado conturbado, repleto de perdas que o afligiam como um peso insuportável. Entre as esquinas e paredes descascadas daquela cidade vibrante, a esperança parecia escassa. Em meio ao caos, algo o atraiu. Era uma velha igreja, uma relíquia do passado que sempre fora seu refúgio, mas suas portas estavam fechadas há anos. O cheiro da chuva se misturava ao incenso e ao fedor de velas apagadas, criando uma aura quase mística. Ele hesitou diante dos degraus desgastados, sentindo o coração acelerar. O que o impedia de entrar? O medo, ou seria a dor de lembrar? Ao invés de entrar, ele se sentou em um dos bancos. Uma carta, amarelada pelo tempo e esquecida, estava grudada entre as tábuas. Ele a puxou cuidadosamente, como se fosse um tesouro perdido. Ao abrir, as palavras o atingiram como uma onda avassaladora. Por favor, que alguém ouça minha oração. Eu clamo por um milagre. A oração estava carregada de fé e desespero. Em cada letra, uma fragilidade que ecoava com a própria batalha interna de Lucas. Ele sentiu um nó se formar na garganta. O que era fé, afinal, senão uma luz tênue na escuridão de uma alma? Durante meses, ele ajudara outros, mas quem poderia ajudá-lo? Enquanto ele relia aquela oração, sussurros surgiram entre os estábulos da cidade. Diziam que havia uma figura misteriosa, um homem que realizava milagres em troca de um segredo. A curiosidade pulsava dentro dele, uma necessidade inesperada de acreditar. O desejo por esperança se acendia novamente. O que Lucas não sabia era que essa busca o levaria a verdades profundamente enterradas. Verdades que ele não estava preparado para encarar. E assim, determinado, ele decidiu investigar mais sobre essa figura. Mas com cada passo que dava, uma sombra de dúvida se instalava em seu coração. Ele poderia realmente suportar as revelações que aguardavam por ele? A misteriosa conexão entre seu passado e os mistérios que a cidade guardava o assombrava. Diante da velha igreja, Lucas parou novamente. A porta ainda estava fechada. Ele sentiu o peso dos anos, das escolhas não feitas e das oportunidades perdidas. Deveria entrar e enfrentar seus demônios ou continuar em busca de respostas que poderiam nunca chegar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Diante da velha igreja, Lucas hesitou uma vez mais. A porta ainda estava fechada. Ele sentiu o peso das incertezas apertando seu coração, mas algo dentro dele queimava por ação. O desejo de encontrar um milagre pulsava, e enquanto segurava a carta ele sabia que não poderia voltar atrás. O que ele não esperava
era o que estava prestes a acontecer. De repente, um grito rasgou a quietude do bairro, cortando a atmosfera pesada. Lucas levantou a cabeça, o estômago se revirando de medo. Correu na direção do som, seu coração martelando no peito. A cena à sua frente era um verdadeiro pesadelo. Uma multidão cercava uma pequena praça. Pessoas se espremiam, murmurando e apontando, cada uma com expressões de horror estampadas no rosto. Ali, no meio do tumulto, estava uma mulher caída, seu vestido ensanguentado. Lucas reconheceu o rosto e seu coração parou por um instante. Era Carla, uma das mães que ele assistia em seus trabalhos como assistente social. Ele se aproximou, mas uma onda de choque atravessou seu corpo quando viu o olhar vazio dela. As pessoas a rodeavam, mas ninguém se atrevia a se aproximar demais. Olhando mais de perto, notou um pequeno objeto brilhante caído ao lado dela. Era um colar que ele tinha dado a ela em um momento de necessidade, um símbolo de esperança. Alguém gritou que chamassem a ambulância, mas a confusão crescia. As vozes se sobrepunham e a dor no pescoço de Lucas se intensificava. "Por favor, aguente firme", sussurrou, mas seu próprio desespero transparecia. Então algo inesperado aconteceu. Uma figura se aproximou da multidão. Um homem com um manto escuro que parecia surgir das sombras. Ele tinha uma aura inigualável, irradiando uma presença poderosa que capturou a atenção de todos. O homem se agachou ao lado de Carla e, com um gesto de mão, começou a murmurar palavras incompreensíveis. A tensão na praça cresceu. Um silêncio profundo tomou conta enquanto todos aguardavam ansiosamente. Lucas, atordoado, sentiu uma onda de raiva e esperança se chocando dentro dele. Quem era aquele homem? Quais segredos ele guardava? Antes que pudesse reagir, o desconhecido se virou para Lucas, seus olhos fixos nos dele, e sorriu. "Você tem uma escolha a fazer." Nesse instante, o mundo pareceu desmoronar. Como ele poderia escolher? Ele olhou para Carla, inerte e ferida. Olhou em volta para as pessoas que confiavam nele, que esperavam que ele fizesse algo. O que esse homem sabia que ele não sabia? A conexão entre sua dor e a deles parecia borbulhar, tornando tudo insuportável. O homem estendeu a mão, como se estivesse oferecendo um pacto, um acordo obscuro. O murmúrio na multidão crescia, alguns clamando por ajuda, outros perplexos. O pensamento ritou a mente de Lucas. O segredo, o eco da oração que ele encontrou lhe ocorreu. O que ele estaria disposto a sacrificar em troca de um milagre? Antes que pudesse responder ou mesmo pensar, a multidão explodiu em pânico. Um segundo grito, mais profundo, reverberou no ar. A mulher do colar, sua missão de esperança, agora mergulhada em dor. E Lucas, paralisado, viu a mudança no homem de manto, uma transformação. O choque atravessou a praça, não só o homem, mas a verdade que estava prestes a ser revelada. Lucas sentiu uma onda de vulnerabilidade ameaçar engoli-lo. O que mais ele estava prestes a descobrir sobre o custo do milagre? E mais importante, que segredos de sua própria vida estavam envolvidos naquela troca? Nesse momento, ele soube que a busca pela esperança havia se transformado em uma corrida contra o tempo e a verdade. A urgência escalou enquanto tudo ao seu redor parecia desmoronar. Lucas estava prestes a fazer uma escolha que mudaria sua vida para sempre, mas a um custo que ele nunca poderia imaginar. O homem de manto escuro permaneceu agachado ao lado de Carla.
seus olhos intensos fixos em Lucas. Um convite silencioso, um desafio disfarçado. O coração de Lucas pulava, cada batida uma mistura de medo e esperança. A multidão ao redor parecia esperar por algo, mas ele tinha que agir. Ele não podia falhar. Não agora. Você tem uma escolha a fazer, repetiu o homem. Sua voz. Lucas olhou para Carla. O sangue ainda escorria de seu vestido, e o brilho do colar parecia quase fantasmal sob a luz difusa. O que ele faria? O que poderia fazer? Então, enquanto a tensão pairava como uma neblina pesada, um grito rasgou a cena novamente. Mas não era de dor, era de terror. Uma mulher desabou no meio da praça, seu rosto pálido como a lua. O mesmo colar adornava seu pescoço, um presente que Lucas havia dado a ela há meses atrás. Ele a conhecia bem. Era a irmã de Carla, uma mulher que também buscava ajuda. Agora ela estava caída, e as pessoas começaram a murmurar, a confusão se espalhando como fogo em palha seca. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. O homem de manto olhou para aquela mulher caída com um ar de conhecimento. Um sorriso misterioso rompia a escuridão de seu semblante. Todo milagre tem um preço, Lucas. E às vezes, o que se espera é mais do que pode se dar. Uma onda de raiva se acendeu dentro dele. O que esse homem sabia? A dor do povo, a luta de Carla e a sua própria angústia não eram um jogo. Ele não estava ali para fazer acordos. O desejo de proteger e salvar queimava em seu peito, mas também uma dúvida cortante. O que aconteceria se ele não interviesse? Se apenas olhasse e esperasse uma solução divina que nunca viria. Ele se aproximou, engenhosamente determinado. O que você realmente quer? O que troca por um milagre? Exigiu Lucas, a voz firme. O homem sorriu mais uma vez. Serve-se da verdade, Lucas. Foi como se uma cortina tivesse sido puxada. O manto do homem começou a brilhar intensamente, uma luz que cegava e iluminava ao mesmo tempo. A multidão titubeou. Um murmúrio de confusão ressoou. Eu sei quem você é, ele disse, cada palavra carregada de um peso que atravessou o corpo de Lucas. E eu também sei o que você esconde. Lucas sentiu um frio na espinha. Do que você está falando? A raiva se transformou em medo. Um segredo seu? O que mais ele poderia perder? E então, naquele instante devastador, o homem levantou a mão e, com um gesto dramático, revelou um colar preso entre os dedos. Era o colar do qual todos falavam. Era um artefato que se dizia capaz de proporcionar a realização dos desejos, mas a um custo alto. Olhos arregalados, Lucas pôde sentir os sussurros da multidão se intensificando. O que ele não sabia era que aquele colar tinha uma história antiga, uma conexão profunda com sua própria família, um legado que ninguém mais sabia. O homem de manto se aproximou ainda mais. Você teme a verdade, mas é dela que vem a cura. Ele então virou-se, apontando para a mulher caída. Escolha, Lucas, salve Carla e revele seu segredo obscuro, ou permita que a dor continue. Lucas congelou. Um mar de lágrimas começou a brotar em seus olhos. Ele tinha uma opção que não era uma escolha: a dor que ele conhecia ou a dor que ele poderia conjurar. A expectativa crescia e a multidão respirava como um só. O que ele faria? Ele estava à beira de um precipício, e os ecos de sua própria vida o arrastavam para um abismo sem fim. Ele não sabia o custo do milagre,
mas a verdade ameaçava engoli-lo, e ao mesmo tempo a todos ao seu redor. No fundo de seu ser, uma pergunta martelava: o que realmente valia um milagre? E qual era o preço que ele não estava preparado para pagar? Lucas congelou. O olhar do homem de manto pairava sobre ele, como se estivesse decifrando sua alma. O silêncio na praça era ensurdecedor. Ele olhou para Carla, cheia de sangue, e para a mulher caída ao lado dela. Apenas um colar separava a vida de ambas. O que ele escolheria? Escolha, Lucas. Salve Carla e revele seu segredo obscuro, ou permita que a dor continue. As palavras do homem ressoaram, um eco maligno em sua mente. Mas o que ele não sabia era que a verdade que estava prestes a ser revelada não dizia respeito apenas a seu passado, mas a todo o presente daquelas vidas. Nesse instante, um grito rasgou o silêncio, vindo da multidão, e não de um dos corpos feridos, mas de alguém que Lucas reconheceu. Era Juliana, sua melhor amiga, convertida em uma sombra do que costumava ser. Ela avançou, pálida, com os olhos arregalados. Lucas, não! Não acredite nele! Ela estava ofegante. Ele não é quem diz ser. A revelação bateu forte, como um soco no estômago. O homem, agora mais próximo, olhou para Juliana com desdém. E você, minha querida, o que conhece sobre a verdade? As mentiras que você guarda consomem. Você sabe disso. O tom era sarcástico, quase divertido. Lucas olhou para Juliana, confuso. O que você quer dizer? O que está acontecendo? As palavras saíram como um sussurro, a esperança esvaindo-se diante da realidade. Ele está aqui para manipular você. Ele é... Juliana hesitou e uma lágrima escorreu pela bochecha. Ele é o responsável por tudo isso. Por suas dores, por tudo. Não dê a ele o que ele deseja. Uma onda de incredulidade preencheu Lucas. Ele queria que as palavras dela fizessem sentido, mas antes que pudesse formular uma resposta, a atmosfera mudou radicalmente. O homem de manto se elevou e uma luz cativante emitiu do seu corpo, um brilho intenso que ofuscou a visão. Ah, Juliana, sempre tão preocupada com o que não entende, ele gesticulou com desprezo. A verdade tem um preço, e você sabe disso melhor que ninguém. Então, uma risada baixa e perturbadora ecoou, e Lucas quase pôde sentir a tensão diante dele. Ele não conseguia raciocinar, tudo estava fora de controle. Os sussurros da multidão tornaram-se ensurdecedores, misturando-se ao medo e à confusão. E em meio ao caos, uma nova figura surgiu da multidão. Samuel, um antigo colega de Lucas, que se aproximou inquieto. O que está acontecendo aqui? Você não sabe o que ele é, Lucas? Ele não é um milagreiro, é um impostor. As revelações se acumulavam como um avalanche. Lucas olhou ao redor tentando entender. Impostor? O que você quer dizer? Samuel respirou fundo, a indignação pairando em seu olhar. Esse homem tem manipulado as esperanças de todos nós. Ele sempre esteve por trás de tragédias, como a morte de sua mãe, Lucas. Ele está ligado a tudo. O mundo de Lucas desabou. A dor do passado e o peso dos segredos vieram à tona, despejados como um balde de água fria. Ele lembrou-se. Sua mãe sempre teve sonhos estranhos, pedidos que nunca foram atendidos. As noites em claro, os medos que nunca o deixaram. A verdade machuca, mas libertar-se dela é o maior milagre que você pode alcançar, acrescentou Juliana. Lucas sentiu seu estômago revirar. Você não pode acreditar neles, gritou o homem de manto,
seu semblante distorcendo-se em raiva e desespero. Eles só querem tirar de você o que é seu por direito. A dor que carregamos nos une. Lucas estava paralisado, entre a verdade desnudada e a possibilidade de um pacto. O que ele faria agora? Ele tinha segredos, mas aqueles segredos eram a chave. Ele não era apenas um espectador. Era parte de uma história muito maior do que imaginava. Enquanto olhava em volta, viu os rostos expectantes, temerosos, à espera de suas decisões. O homem de manto sorriu, quase vitorioso. A escolha é sua, Lucas. O segredo que você guarda pode tanto libertar quanto aprisionar. Dentro dele, uma tempestade se formava, e do fundo do seu ser, uma pergunta morava. Era a dor que queria carregar ou a verdade que o destruiria? O que realmente significava um milagre? Mas algo estava prestes a se revelar. Algo que mudaria tudo mais uma vez. E enquanto a multidão se dividia entre sussurros e gritos, Lucas percebeu que o verdadeiro teste não era apenas entre ele e o homem de manto, mas nas sombras que cercavam sua própria história e daquelas que ele mais amava. As consequências dessa noite também não estariam apenas em jogo. Seriam profundas e inescapáveis. O que mais ele descoberto sobre si mesmo e aqueles que amava? A desconexão entre o que era real e o que apenas parecia estava prestes a se desfazer em 1000 pedaços. O olhar do homem de manto pairava sobre Lucas, fazendo seu coração disparar. Ele encarava a multidão, esperando que eles se juntassem à sua luta. Mas o que viu foram rostos confusos, cheios de medo e dúvida. Tudo parecia um pesadelo, e a pressão crescente tornava difícil respirar. Lucas se perguntava se estava preso em um capítulo de sua vida que nunca acabaria. Escolha, salve Carla e revele seu segredo obscuro, ou permita que a dor continue. As palavras do homem soavam como um eco maligno, reverberando em sua mente. Mas a confusão aumentou quando, de repente, uma voz conhecida cortou o ar tenso. Era Juliana, sua melhor amiga, que se adiantou, rosto pálido e olhos assustados. Ela gritou, quebrando o feitiço que o envolvia. Ele não é quem diz ser. A multidão murmurou, um sentimento de incerteza pairava. Todos olhavam para o homem como se tentassem entender o que estava acontecendo. Mas a tensão explodiu quando Juliana continuou. Ele está por trás de tudo isso. A morte! A morte da sua mãe! Uma fraqueza tomou conta de Lucas. Suas pernas tremiam e seu coração parecia querer sair do peito. Ele se lembrou das noites em claro, dos pesadelos que não o deixavam. Mas como poderia Juliana saber? Ele piscou, quase não conseguindo pensar. O que você está dizendo? A voz dele saía fraca. Como se as palavras tivessem aberto um buraco na realidade. O homem de manto sorriu, uma satisfação perversa tomando conta de seu rosto. Você realmente ignorava, não é, Lucas? A voz dele era como um veneno adentrando em sua mente. A dor que você carrega não é só sua. Todos nós, estamos ligados. Lucas sentiu um frio correr pela espinha. O que ele não sabia? O que mais estava escondido sob a superfície? A verdade, Lucas, Juliana implorou. A verdade que você se recusa a encarar. Com isso, ela puxou algo do bolso. Era um pedaço de papel amarelado, desgastado pelo tempo. Aqui, você precisa saber a verdade.
E em um movimento rápido, ela estendeu a mão, oferecendo o papel a ele. O homem de manto pareceu mudar de cor, um desespero cru passando por seu olhar. Ele se virou para Juliana. Não faça isso. Você não sabe o que está fazendo. O tom de sua voz se tornara ameaçador, como uma tempestade em erupção. Mas era tarde demais. Lucas pegou o papel. Seus olhos percorreram as palavras, e quando leu o nome, uma onda de dor e revelação o atingiu. Era um nome que ele não esperava ver, um nome que estava enterrado em sua memória há muito tempo. O papel falava de um passado que ele desejava esquecer. Um passado que envolvia sua mãe e um pacto sombrio que havia feito. Não apenas por ela, mas também por todos ao seu redor. Lucas estava sendo jogado em uma trama maior do que ele podia imaginar. Ele olhou para Juliana, que agora chorava silenciosamente. Você sabia? A voz dele cortou o ar, carregada de desespero. Mas a resposta dela não chegou, pois a atmosfera estava prestes a mudar de forma ainda mais drástica. De repente, um grito cortante ecoou da multidão. Uma mulher desabou, o mesmo colar que lhe dera a Carla, agora adornando seu pescoço. Era outra mãe que ele ajudara, e seu coração parou. As peças do quebra-cabeça se encaixavam em uma imagem aterradora. Ela também conhecia os segredos que Lucas pretendia esconder. Antes que pudesse processar, o sangue escorreu e um uivo alto cortou o ar. As pessoas começaram a empurrar umas às outras e Lucas se viu cercado pela confusão. O homem de manto olhou para a mulher caída e então para Lucas. Um sorriso profundo se espalhando sobre seu rosto. Você vê, Lucas? Sua escolha está mais próxima do que imagina. Nesse instante, enquanto os sussurros da multidão se tornavam gritos de pânico, Lucas sentiu tudo desmoronar à sua volta. A dor que ele mantinha escondida não era só a dele. Era a dor de todos. Ele olhou em volta, uma conscientização crescente em seu coração. Você não pode permitir que ele o controle, gritou Juliana. Mas Lucas já estava perdido em pensamentos. O que ele sabia sobre si mesmo? O que ele realmente estava disposto a perder para salvar aqueles que amava? As respostas estavam se aproximando, perigosamente. O homem de manto começou a se distorcer, sua figura mudando de forma. O preço de um milagre é mais alto do que pode imaginar. E você precisa decidir rapidamente. E antes que Lucas pudesse pensar, tudo escureceu, como se a realidade tivesse sido apagada à força. Ele se viu em uma sala vazia, sem pórticos, sem multidão. Apenas o eco de seus próprios pensamentos, prontos para colidir com a verdade que finalmente era sua. A escuridão estava viva, e o que ele descobriria a seguir o deixaria em um abismo de incertezas, com segredos que moldariam não só seu futuro, mas o destino de todos que estavam ao seu redor. Lucas piscou e subitamente foi como se o cenário mudasse. Ele estava em uma sala vazia, o eco de seus pensamentos ressoando. Silêncio. Ele estava sozinho. Ou, pelo menos, pensava. Não havia mais a multidão, os gritos, a dor. Apenas um espaço escuro, quase surreal. Só então, uma luz suave surgiu. Era uma luminescência que brotava do centro da sala. Quando a luz se intensificou, Lucas viu uma figura familiar. Era sua mãe. Ela estava diante dele, mas não era a mulher que ele lembrava.
Seus olhos estavam vazios, sua expressão era de dor. Lucas, disse ela, sua voz como um sussurro distante. Precisamos falar. Um frio percorreu a espinha dele. Ele tentou se aproximar, mas um muro invisível o impediu. O que aconteceu? Por que você está aqui? Esse foi feito em um momento de desespero. E agora esse homem, esse impostor, ele está voltando. Ele foi feito em um momento de desespero. E agora esse homem, esse impostor. O Alex se rodou. O estômago de Lucas se revirou. E sua mãe continuou, as palavras acelerando. Você nunca soube. Nunca soube que o que você e eu desejávamos tinha um preço. E agora, esse homem de manto quer cobrar. Você tem que... E antes que ela pudesse terminar, a sala começou a tremer. A estrutura ao redor parecia se desvanecer, como se sua mente estivesse se despedaçando. Mãe, não! Gritou ele. Um brilho intenso inundou o espaço e tudo se apagou novamente. Quando a luz finalmente cedeu, Lucas estava de volta na praça, cercado pela multidão. Mas havia algo diferente. Pessoas estavam em posições estranhas, como se estivessem congeladas no tempo. Mas seus olhares estavam cravados em algo aterrador. O homem de manto agora se destacava, e a expressão dele tinha mudado. Ele estava em pé, rindo. Você acha que sabe? Não sabe de nada, Lucas! Ocorreu um estalo. Lucas percebeu a conexão entre aquele homem e sua mãe. Uma memória distante surgiu, um eco do passado. O colar que ele havia dado a Carla não era apenas um presente. Ele estava ligado a um segredo que ele mesmo carregava. Você o conheceu! Meu Deus! O homem sorriu, um sorriso pervertido. Finalmente! Agora a verdade vem à tona. É hora de você escolher, Lucas. Revele quem você realmente é, ou todos pagarão o preço. Uma nova figura surgiu da multidão. Uma mulher com a mesma expressão da mãe de Lucas. Ele sentiu seu coração parar. Era Carla, mas não a Carla que ele conhecia. Era como se as máscaras caíssem e ele percebesse a verdade. Ela estava ali por uma razão que nunca imaginou. O colar que ele deu a ela não era apenas um gesto de esperança. Você precisa saber, Carla gritou, movendo-se em direção a ele. Mas uma luz pulsante o separou. Lucas, tudo isso é por causa de você e o que sua mãe fez. A confusão se intensificou. O homem de manto olhou para Carla com raiva. Silêncio. Você não sabe o que é verdade e o que isso significa para todos nós. O desespero se instaurou em Lucas. O que ele não sabia? Porque tudo girava à sua volta. O que mais estava por trás do colar? Ele sentia a pressão do tempo se esgotando, a sensação de que cada segundo poderia custar uma vida. Lucas, gritou Juliana, sua voz entoando no ar. É hora de enfrentar. Você não pode se esconder da verdade. E assim a tensão cresceu, envolvendo a praça em um manto de medo. O homem de manto avançou, um sorriso maligno se espalhando em seu rosto. Ele sabia mais do que todos. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? Lucas estava prestes a descobrir que a linha entre o bem e o mal, entre a dor e a cura, era mais fina do que ele jamais imaginou. E no fundo de seu ser, a pergunta ecoava. A verdade poderia realmente salvá-lo? Lucas estava paralisado. O olhar do homem de manto pairava sobre ele, como se estivesse decifrando sua alma. O silêncio na praça era ensurdecedor. Ele olhou para Carla, cheia de sangue, e para a mulher caída ao lado dela. Apenas um colar separava a vida delas. O que ele escolheria?
Escolha! Lucas, salve Carla e revele seu segredo obscuro, ou permita que a dor continue. As palavras do homem soavam como um eco maligno reverberando em sua mente. Mas a confusão aumentou quando, de repente, uma voz conhecida cortou o ar tenso. Era Juliana, sua melhor amiga, que se adiantou, rosto pálido e olhos assustados. Lucas, não! Ela gritou, quebrando o feitiço que o envolvia. Ele não é quem diz ser. A multidão murmurou. Um sentimento de incerteza pairava. Todos olhavam para o homem como se tentassem entender o que estava acontecendo. Mas a tensão explodiu quando Juliana continuou. Ele está por trás de tudo! A morte da sua mãe! Uma fraqueza tomou conta de Lucas. Suas pernas tremiam e seu coração parecia querer sair do peito. Ele se lembrou das noites em claro, dos pesadelos que não o deixavam. Mas como poderia Juliana saber? Ele piscou, quase não conseguindo pensar. O que você está dizendo? A voz dele saía fraca, e como se as palavras tivessem aberto um buraco na realidade. O homem de manto sorriu, uma satisfação perversa tomando conta de seu rosto. Você realmente ignorava, não é, Lucas? A voz dele era como um veneno, adentrando em sua mente. A dor que você carrega não é só sua. Todos nós estamos ligados. Lucas sentiu um frio correr pela espinha. O que ele não sabia? O que mais estava escondido sob a superfície? A verdade, Lucas! Juliana implorou. A verdade que você se recusa a encarar. Com isso, ela puxou algo do bolso. Era um pedaço de papel amarelado, desgastado pelo tempo. Aqui, você precisa saber a verdade. E em um movimento rápido, ela estendeu a mão, oferecendo o papel a ele. O homem de manto pareceu mudar de cor, um desespero cru passando por seu olhar. Ele se virou para Juliana. Não faça isso! Você não sabe o que está fazendo. O tom de sua voz se tornara ameaçador, como uma tempestade em erupção. Mas era tarde demais. Lucas pegou o papel. Seus olhos percorreram as palavras. E quando leu o nome, uma onda de dor e revelação o atingiu. Era um nome que ele não esperava ver. Um nome que estava enterrado em sua memória há muito tempo. O papel falava de um passado que ele desejava esquecer. Um passado que envolvia sua mãe e um pacto sombrio que havia feito. Não apenas por ela, mas também por todos ao seu redor, do que ele podia imaginar. Ele olhou para Juliana, que agora chorava silenciosamente. Você sabia? A voz dele cortou o ar, carregada, mas a resposta dela não chegou, pois a atmosfera estava prestes a mudar de forma ainda mais drástica. De repente, um grito cortante ecoou da multidão. Era Carla, cercada por sombras que estavam se formando à sua volta. De repente, a energia ao redor dela começou a vibrar com uma intensidade assustadora. A luz se concentrou e a praça parecia girar. Lucas mal pôde acreditar em seus olhos quando as sombras tomaram forma, revelando figuras nebulosas que dançavam nas bordas da realidade. O homem de manto ficou rígido. Não! O que você fez? Ele gritou. O pânico na voz dele era palpável. E então, tudo explodiu. Uma luz ofuscante iluminou a praça. E os rostos conhecidos de Lucas se transformaram em máscaras distorcidas. Carla e a mulher caída começaram a se contorcer em agonia.
a dor se espalhando como um incêndio. As sombras se aglomeraram, formando uma tempestade de caos, enquanto os murmúrios da multidão se tornavam gritos de pânico. "Lucas!" gritou Juliana, sua voz cortando o caos. Ele olhou em volta. As pessoas estavam aterrorizadas e a realidade parecia se desintegrar. O homem de manto estava agora em desespero e, em um último ato, virou-se com o olhar cheio de raiva. "Você fez sua escolha, Lucas. Agora você vai pagar o preço." Sem pensar duas vezes, Lucas avançou, a mão ainda segurando o papel, a revelação que lhe tinha sido dada queimando em sua mente. Mas ele havia subestimado o poder daquela força obscura. As sombras se ergueram, um turbilhão de escuridão que ameaçava tudo à sua volta. Ele sentiu a presença da dor, a verdade sobre seu passado e a sensação de que tudo o que ele acreditava ser real estava prestes a se revelar como ilusão. A luz que tinha surgido se tornava mais intensa e Lucas matou qualquer pensamento racional, atirando-se na direção da escuridão. E justo nesse momento, um estrondo ensurdecedor ecoou. Os corpos na praça foram pegos pela onda de energia e as sombras começaram a se despedaçar, como se estivessem sendo puxadas para um vórtice. Lucas gritou. E no olho daquela tempestade, aquele colar que ele dera a Carla ficou cintilando, como se fizesse parte de um quebra-cabeça maior. Mas ele não tinha ideia do que tudo aquilo realmente significava. O vento uivava ao seu redor enquanto ele lutava para entender. O que ele havia despertado? Quais segredos estavam ligados a ele e àquela maldição? No meio da confusão, um Deus egoísta, a revelação inominável e uma escolha que mudaria o destino de todos estavam prestes a se revelar. E a única ser, o único espaço seguro, tinha desaparecido. E agora a verdade, brutal e desnudada, estava prestes a se alinhar com o destino cruel que Lucas nunca quis enfrentar. Lucas estava paralisado. O olhar do homem de manto pairava sobre ele, como se estivesse decifrando sua alma. O silêncio na praça era ensurdecedor. Ele olhou para Carla, cheia de sangue, e para a mulher caída ao lado dela. Apenas um colar separava a vida delas. O que ele escolheria? Escolha, Lucas! Salve Carla e revele seu segredo obscuro, ou permita que a dor continue. As palavras do homem soavam como um eco maligno, reverberando em sua mente. Mas a confusão aumentou quando, de repente, uma voz conhecida cortou o ar tenso. Era Juliana, sua melhor amiga, que se adiantou. Rosto... "Lucas, não!" Ela gritou, quebrando o feitiço que o envolvia. "Ele não é quem diz ser!" A multidão murmurou. Um sentimento de incerteza pairava. Todos olhavam para o homem como se tentassem entender o que estava acontecendo. Mas a tensão explodiu quando Juliana continuou. "Ele está por trás de tudo. A morte da sua mãe." Uma fraqueza tomou conta de Lucas. Suas pernas tremiam e seu coração parecia querer sair do peito. Ele se lembrou das noites em claro, dos pesadelos que não o deixavam. Mas como poderia Juliana saber? Ele piscou, quase não conseguindo pensar. "O que você está dizendo?" A voz dele saía fraca, e como se as palavras tivessem aberto um buraco na realidade. O homem de manto sorriu, uma satisfação perversa tomando conta de seu rosto. "Você realmente ignorava, não é, Lucas?" A voz dele era como um veneno, adentrando em sua mente. "A dor que você carrega não é só sua.
Todos nós estamos ligados. Lucas sentiu um frio correr pela espinha. O que ele não sabia? O que mais estava escondido sob a superfície? A verdade. Lucas! Juliana implorou. A verdade que você se recusa a encarar. Com isso, ela puxou algo do bolso. Era um pedaço de papel amarelado, desgastado pelo tempo. Aqui! Você precisa saber a verdade. E em um movimento rápido, ela estendeu a mão, oferecendo o papel a ele. O homem de manto pareceu mudar de cor, um desespero cru passando por seu olhar. Ele se virou para Juliana. Não faça isso. Você não sabe o que está fazendo. O tom de sua voz se tornara ameaçador, como uma tempestade em erupção. Mas era tarde demais. Lucas pegou o papel. Seus olhos percorreram as palavras. E quando leu o nome, uma onda de dor e revelação o atingiu. Era um nome que ele não esperava ver. Um nome que estava enterrado em sua memória há muito tempo. O papel falava de um passado que ele desejava esquecer. Um passado que envolvia sua mãe. E um pacto sombrio que havia feito. Não apenas por ela, mas também por todos ao seu redor. Lucas estava sendo jogado em uma trama maior do que ele podia imaginar. Nesse instante, outra onda de energia surgiu. Mas não era só a dor que vinha à tona. Uma luz quase cega começou a brilhar no meio da praça. Lucas ergueu a cabeça e viu tudo ao redor se distorcer. Era como se a realidade estivesse se desfeita em camadas, e ele, no centro de tudo. Um gemido inquietante ecoou enquanto sombras dançavam ao seu redor. E a multidão gritou, paralisada pela surpresa. Ele olhou para o homem de manto, que agora estava em um frenesi. Não! Você não pode fazer isso! Ele gritou, numa mistura de raiva e terror. O que estava acontecendo? As sombras, antes nebulosas, agora tomaram a forma de pessoas conhecidas. Amigas, amigos, todos que Lucas pensou terem partido. Eles estavam ali, diante dele, seus olhares vazios e confusos. A dor que antes o pelos outros parecia agora voltar, como um turbilhão na mente dele. E no meio daquela segunda realidade, uma figura conhecida surgiu. Era a sua mãe, mas não como ele a lembrava. Ela parecia uma versão mais nova, com a mesma expressão que ele conhecia, mas havia um brilho intenso em seus olhos. Lucas, você precisa entender! Ela exclamou, enquanto as sombras dançavam em volta, cada movimento dela ecoando com poder. O que você viu era apenas uma parte da verdade. Ele queria correr até ela, dizer que sentia falta, mas as palavras foram engolidas. O homem de manto parecia ter se tornado um espectro de completo desespero. Você não deveria estar aqui. Deixou escapar, e sua voz tremia como um fio prestes a romper. Então, a verdade caiu como um raio. A mãe de Lucas olhou nos olhos dele e disse: Você não é quem pensa que é, e há uma linhagem que corre em suas veias que é mais poderosa do que podemos imaginar. O choque é indescritível. Lucas sentiu como se o chão sob seus pés estivesse se abrindo. Suas mãos tremeram. Isso não pode ser verdade! Ele gritou. Mas tudo dentro dele começou a fazer sentido. As peças do quebra-cabeça se juntavam de forma obscura e frustrante. As sombras dançavam em resposta. As expressões na multidão mudaram, um misto de medo e adoração. Você é a parte daquilo que procura destruir? Murmurou uma voz entre eles. Era Samuel, que agora parecia perplexo, enquanto todos se distanciavam do homem de manto.
Lucas viu horror nos rostos de cada pessoa que olhava para ele. Ele realmente não era quem pensava que era. A verdade em sua linhagem era uma maldição, e isso mudaria tudo. Porque o que seu coração sentia há tempos não era apenas dor, mas uma responsabilidade enorme que agora lhe caía nas mãos. E nesse momento, enquanto a luz brilhava e as verdades se desenrolavam, tudo fez sentido e, ao mesmo tempo, nada fazia. O homem de manto estava prestes a ser destruído, mas antes ele lançou um olhar de vitória. Você não pode se esconder da sua própria essência, Lucas. O milagre que você busca nas pessoas tem um preço, e você vai descobrir isso da maneira mais difícil. E com isso, a realidade ao redor começou a se desvanecer. Enquanto Lucas se via em um abismo entre a verdade e a mentira, enquanto o destino da praça pendia na balança, o que ele era de verdade? O que isso significaria para as pessoas que amava? A luta pela verdade apenas começou, mas o custo do que viria estava mais à frente. E Lucas sabia que nada seria como antes. Lucas estava paralisado. O olhar do homem de manto pairava sobre ele, como se estivesse decifrando sua alma. O silêncio na praça era ensurdecedor. Ele olhou para Carla, cheia de sangue, e para a mulher caída ao lado dela. Apenas um colar separava a vida delas. O que ele escolheria? Escolha, Lucas. Salve Carla e revele seu segredo obscuro ou permita que a dor continue. As palavras do homem soavam como um eco maligno, reverberando em sua mente. Mas a confusão aumentou quando, de repente, uma voz conhecida cortou o ar tenso. Era Juliana, sua melhor amiga, que se adiantou, rosto pálido e olhos assustados. "Lucas, não!" ela gritou, quebrando o feitiço que o envolvia. "Ele não é quem diz ser!" A multidão murmurou. Um sentimento de incerteza pairava. Todos olhavam para o homem como se tentassem entender o que estava acontecendo. Mas a tensão explodiu quando Juliana continuou. "Ele está por trás de tudo! A morte! A morte da sua mãe!" Uma fraqueza tomou conta de Lucas. Suas pernas tremiam e seu coração parecia querer sair do peito. Ele se lembrou das noites em claro, dos pesadelos que não o deixavam. Mas como poderia Juliana saber? Ele piscou, quase não conseguindo pensar. "O que você está dizendo?" A voz dele saía fraca. E como se as palavras tivessem aberto um buraco na realidade, o homem de manto sorriu. Uma satisfação perversa tomando conta de seu rosto. "Você realmente ignorava, não é, Lucas?" A voz dele era como um veneno, adentrando em sua mente. "A dor que você carrega não é só sua. Todos nós estamos ligados." Lucas sentiu um frio correr pela espinha. O que ele não sabia? O que mais estava escondido sob a superfície? "A verdade, Lucas!" Juliana implorou. "A verdade que você se recusa a encarar." Com isso, ela puxou algo do bolso. Era um pedaço de papel amarelado, desgastado pelo tempo. "Aqui, você precisa saber a verdade." E, em um movimento rápido, ela estendeu a mão, oferecendo o papel a ele. O homem de manto pareceu mudar de cor, um desespero cru passando por seu olhar. Ele se virou para Juliana. "Não faça isso. Você não sabe o que está fazendo." O tom de sua voz se tornara ameaçador, como uma tempestade em erupção. Mas era tarde demais. Lucas pegou o papel. Seus olhos percorreram as palavras. E quando leu o nome, uma onda de dor e revelação o atingiu. Era um nome que ele não esperava ver. Um nome que estava enterrado em sua memória há muito tempo. O papel falava de um passado que ele desejava esquecer. Um passado que envolvia sua mãe e um pacto sombrio que havia feito.
Não apenas por ela, mas também por todos ao seu redor. Lucas estava sendo jogado em uma trama maior do que ele podia imaginar. Enquanto a confusão se desenrolava, um estrondoso clarão iluminou a praça. Uma luz intensa, quase cega, brotou do chão, dissolvendo as sombras e fazendo as pessoas recuarem em pânico. Lucas, ofuscado, sentiu a terra tremer sob seus pés. Nesse momento, um grito cortante ressoou. Era Carla, seu corpo começando a se contorcer de dor. A multidão se aglomerou em um crescendo de pânico. Espantado, Lucas olhou para a mulher ao seu lado, mas algo mais chamou sua atenção. O homem de manto começou a se transformar, sua pele se desintegrando em uma névoa nebulosa. Com cada fragmento, uma risada perturbadora ecoou, reverberando pelo ato de terror. Você não pode escapar de sua linhagem. Ele gritou. O poder que corre em suas veias é maior do que você imagina. Com essa declaração, algo inesperado ocorreu. O céu escureceu de repente, como se uma tempestade se formasse do nada. E no centro da luz, figuras familiares começaram a surgir. Eram rostos conhecidos, habitantes da cidade que Lucas pensou estar perdendo. A mãe dele estava entre eles, mas não era uma imagem confortante. Ela parecia entrelaçada nas sombras, uma expressão de angústia a moldar seu semblante. Mãe? Lucas gritou, o desespero tomando conta. Mas uma nova revelação o atingiu como um golpe. Carla, caída no chão, não era o que parecia. O colar que ele tinha lhe dado pulsou com uma energia própria. E a verdade começou a se desenrolar. Carla era uma parte da maldição. Você é o filho da sombra, Lucas! A mãe dele sussurrou, com olhos marejados. Aquilo que buscamos nunca foi apenas um milagre. Então, uma explosão de luz e trevas misturadas aconteceu, envolvendo tudo em uma fúria incontrolável. E antes de Lucas entender a gravidade da situação, aqueles que tinham sido familiares e amigos pareciam agora ser parte de um jogo sombrio, condenados a um ciclo de dor e poder. Você tem que escolher, gritou Juliana. Através de sua escolha, vidas estão em jogo. Enquanto a multidão começava a balançar, presa na maior escolha coletiva que jamais enfrentaram, Lucas estava prestes a perder tudo, e no desespero que se instalava, uma pergunta crucial ficou ecoando em sua mente. Quem era ele realmente? O que ele estava prestes a libertar ou destruir de uma vez por todas? A verdadeira luta estava apenas começando, mas a certeza da dor que viria se esgueirava pela realidade, deixando um rastro de incertezas que Lucas não poderia ignorar. A luz ofusca. Os rostos familiares dançavam em sombras ao seu redor. Ele sentiu o peso dos olhares, medo, desespero. O homem de manto, em meio ao caos, riu. A escolha é sua, Lucas. A verdade a qual você se recusa a encarar vai custar caro. A explosão de luz parecia consumir tudo. Carla, no chão, gemia de dor. Juliana, com lágrimas nos olhos, estendeu a mão, a urgência em seu olhar. Samuel gritou. Lucas, não! Você tem que decidir! O tempo parecia desacelerar. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Lucas olhou para o papel que Juliana lhe entregara. O nome escrito ali ecoava em sua mente. Era um pacto, e não só com a dor, mas com o destino de todos. Ele respirou fundo, e o coração martelava em seu peito. Mãe,
Me ajude! Gritou, sentindo que a história de sua vida se entrelaçava àquela noite fatídica. E num instante, a figura da mãe dele surgiu entre as sombras. Lucas, você sabe o que fazer! Sua voz ressoou, unindo-se aos murmúrios da multidão. A energia ao redor dele estava mudando. As sombras tremiam, como se temessem a verdade que vadia os aflorava. Ele fechou os olhos e com todas as forças gritou: Eu escolho a verdade. O homem de manto gesticulou em fúria, a expressão de certeza que se transformava em pânico. Não, você não pode fazer isso! Mas a luz se intensificou e Lucas se sentiu invadido por um calor reconfortante. As pessoas à sua volta começaram a brilhar e suas verdadeiras essências foram reveladas. Aqueles que ele amava não eram só figuras apagadas em sua memória, eram vínculos vivos, agora prontos para enfrentar a própria dor. O feitiço se quebrou, as sombras gritaram e Carla se levantou, seu corpo curado pela energia da verdade. Lucas, você fez isso! Seus olhos brilhavam e o colar pulsava uma luz vibrante. A praça estava em silêncio, mas um novo tipo de energia ali se formava. O homem de manto gritou, sua figura de sombra se desvanecendo, mas não sem antes lançar um olhar que prometia vingança. Você vai pagar por isso, Lucas! Mas agora a certeza e a força estavam com ele. A dor não nos define. Nós a superamos. Cada palavra que saía de seus lábios ecoava nas almas da multidão. As sombras se dissiparam e a luz iluminou a praça. O medo foi substituído pela esperança. Lucas olhou para Juliana, que sorria, e para Carla, agora livre. Eles estavam juntos, prontos para enfrentar o que quer que vinham a seguir. Ele sabia que a batalha não havia terminado, mas agora eles lutariam por eles mesmos, por cada vida conectada à sua. Aquela era apenas a primeira vitória, e enquanto o sol começava a nascer, Lucas sentiu uma onda de renovação. Mas o que viria a seguir? O homem de manto havia desaparecido, mas as promessas que trazia ainda tinham eco na mente deles. Ele sabia que os desafios não acabariam ali. Então, para você que leu até aqui, a sua participação é fundamental. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para nos ajudar. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. A verdade está emergindo e cada um de vocês faz parte dessa jornada. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. A sua voz é importante.